E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você sabia que os hispanofalantes, ou os falantes de espanhol, têm uma grande dificuldade em entender os brasileiros que falam espanhol? É isso mesmo. E muitos dos brasileiros não percebem isso. Acham que estão abafando, né? Eles falam, na realidade, o portunhol, que não existe, né? Portunhol é uma muleta que aqueles que não se esforçam o suficiente inventaram para se apoiar. Alguns brasileiros dizem assim com muito orgulho: eu não falo espanhol, mas eu falo portunhol. E portunhol o quê, rapaz? Nesse canal aqui, nós vamos destruir o portunhol. Nós vamos fatiar o portunhol. Nós vamos acabar com ele. O portunhol aqui nesse canal, ele está com os dias contados. Beleza? E você pode me ajudar, tá bom? Eu vou explicar para vocês o seguinte. Para mim, o principal problema é a pronúncia. Na hora que o brasileiro vai pronunciar o espanhol, ele usa o som das letras do alfabeto brasileiro. Mas não deveria ser assim. E agora você deve estar pensando, mas o alfabeto brasileiro não é igual ao alfabeto em espanhol? Na escrita, sim. Claro, com exceção de uma letra, tem uma letra a mais no alfabeto espanhol, que é a N, aquela N com tio em cima, que vale para nós como a NH, né? Acompanhado das vogais seria nha, nhe, ni, nho, nhu, né? Utilizando a N no espanhol, tá? Que para nós seria a NH. Mas o restante se escreve da mesma maneira. Agora a pronúncia, pessoal, é diferente. Claro, vamos reconhecer, algumas letras se pronunciam de maneira idêntica. Algumas se pronunciam bem parecidas, mas não são iguais. E outras se pronunciam de maneira bem diferente, totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o brasileiro que está aprendendo o espanhol, ele vai falar as palavras em espanhol com o som das letras do alfabeto português brasileiro. E aí o hispanofalante não vai entender, tá? Muitas vezes, por educação, ele fala, sí, he entendido la idea, he entendido lo que querías decirme, pero não te preocupes. Pessoal, ou ele entendeu ou não entendeu. Nós, se vamos falar o espanhol, nós deveríamos nos expressar de uma maneira em que nos entendam 100%, tá? Não um pouco sim, um pouco não. Tem até alguns espanhóis que dizem o seguinte: sí, te he entendido. Es que conozco unas palavras em português. Ué, mas o brasileiro não tinha falado nenhuma palavra em português na cabeça dele, né? Ele achou que falou tudo em espanhol. Como é que o cara fala que quase me entendeu porque conhece algumas palavras em português? Porque você pronunciou errado. Você pronunciou tão errado que você acha que está falando espanhol e o hispanofalante, ele pensa que você está falando português. O hispanofalante fala assim, bom, eu não entendi direito porque ele colocou algumas palavras em português aí, né? Dependendo do contexto, ele entende alguma coisa e fala, entendi. Não é bem assim. Vamos nos esforçar mais, tá? Tem gente aí que trabalha em empresas, tá? Brasileiros, ele leva o currículo numa empresa que é multinacional, tem negócios com outras empresas que estão em países onde o idioma oficial é o espanhol, tá? Ele deixa ali o currículo na empresa, o empresário olha, poxa, esse cara fala espanhol, que legal, vou contratar ele. Tá no currículo que ele fala espanhol. Mas será que ele fala espanhol? Ah, mas eu tenho os certificados. Tudo bem, e quem que deu esses certificados para você? Quem que te avaliou? Foi outro brasileiro que também fala errado o espanhol? Bom, não importa. Você entra na empresa e aí você vai fazer negócios com empresas de fora do país, né? E aí você se comunica com o teu espanhol mal falado, passa uma vergonha porque eles não te entendem, a tua empresa vai ser mal vista lá fora. Toda vez que eles forem se referir à tua empresa, vão falar, vamos ligar para a empresa lá, brasileira, né? Onde tem aquele cara que acha que fala espanhol e não dá para entender nada do que ele fala. É assim funciona. É só se esforçar um pouquinho. Eu vou agora para a lousa e eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Um nome, algumas palavras, para que vocês entendam e vejam como que soa diferente. Isso aqui vai abrir a mente de vocês, tá? Vai fazer uma explosão. Aqui no canal, o portunhol tem os seus dias contados, beleza? É só se esforçar um pouco.
E aí você vai falar espanhol de verdade, tá bom? Vamos lá para a lousa? Muito bem, pessoal. Então nós vamos ver agora na lousa alguns exemplos daquilo que eu comentei antes. Se você pronuncia uma palavra com as letras do alfabeto brasileiro, do alfabeto português, o espanhol, o hispano-falante, ele pode entender outra palavra, porque para ele a pronúncia é diferente. Eu vou citar aqui um exemplo, olha só. Você pensa nessa palavra aqui. Barra, tá? Uma barra de ferro, uma barra, tá? E você diz para um espanhol, eu vou te dizer uma palavra e eu gostaria que você escrevesse essa palavra, tá? Como um ditado. Eu dito e você escreve de acordo com o que você ouve, com aquilo que você entende, tá? Aí você diz para ele, escreve aí. O espanhol aceita o desafio e se prepara para escrever. E agora você diz, barra. O espanhol pensa um pouco e ele escreve. Escreve assim, com J, barra. Foi isso que ele entendeu. E barra quer dizer baixa. É isso que quer dizer. Você queria que ele escrevesse isso, mas você falou com o som desse R aqui do português, do brasileiro. Você disse barra. Ele entendeu como se você estivesse falando com J, barra, porque é isso que ele entendeu, que quer dizer baixa. E aqui complicou toda a história, tá? Se você quer que ele escreva com 2 R's, você não vai falar barra, você vai ter que falar barra. Se você falar para o espanhol, agora escreve barra, ele vai escrever desse jeito aqui, tá bom? Eu vou citar um outro exemplo de um nome, tá? Um nome. Um nome brasileiro que está no diminutivo, é um nome muito conhecido no mundo todo hoje, por causa de um jogador famoso de futebol. O nome é Ronaldinho, beleza? Olha só o que eu quero que vocês entendam. Como que a pronúncia brasileira é diferente da pronúncia das letras do espanhol. Olha só. Ronaldinho. Ronaldinho. Você vai pedir agora para o espanhol escrever Ronaldinho. Você vai dizer, eu vou te ditar um nome, sílaba por sílaba, e eu gostaria que você escrevesse de acordo com o que você entende, tá bom? E o espanhol aceita o desafio e se prepara. E aí você fala, ro, e ele escreve assim, ó, J-O. Aí você diz, now, aí ele pensa, N-A-U. É isso que ele entende, porque a letra L nunca vai soar U para um hispano-falante, tá bom? Aí você fala di, aí agora ele vai se perder um pouco, porque esse som di não existe em espanhol. Ele vai pensar, será que ele quis dizer L, L-I? Será que ele quis dizer D-J-I? Que não existe no espanhol, mas ele já leva a cabeça dele lá para o inglês, porque não existe o som di, tá? E ele fica nessa. Aí você fala new, tá? Ele vai escrever isso aqui. Ah, isso aqui é fácil. New é assim, né? Assim que nós dizemos. Ronaldinho. Ronaldinho. Nós acabamos aqui com U. Olha só o que ele entende quando você fala Ronaldinho para ele. Sem contar que o NH no espanhol não existe. Então o H ele desaparece aqui na hora de pronunciar. Se uma pessoa hispano-falante lesse esse nome do jeito que está escrito, sem nunca ter conhecido esse nome, ele vai dizer Ronaldinho, Ronaldinho, assim que ele vai dizer. Só que aí você vai explicar, ó, o NH no português quer dizer o mesmo que o N, tá? Soa como N, a N. Aí ele fala, ah, tá, agora eu entendi. Ronaldinho. Mas olha aqui as diferenças. São 4 sons diferentes. 4. O R do português é ro, para eles ro é J-U. A L do português soa U, para ele nunca, então vai soar U. O D do português é di,
né? Na maior parte do Brasil, é claro, lá no Nordeste eles vão falar di, como tem que ser, né? Da, de, di, do, du. Mas no Sul, no Sudeste eles falam di, nós falamos di. Para ele também vai ter diferença, porque ele vai se perder aqui. O que que ele disse? Di, o que que é? É tipo você falar para um espanhol assim, buenos dias. Ele vai te responder porque ele mais ou menos imagina o que você quis dizer, mas não é assim que se diz, tá? É buenos dias, e não buenos dias, tá? Olha aqui, ó. Nho, nós falamos nhu em português. Ronaldinho. E eles falam nho, porque a letra O tem que soar O sempre, tá bom? São esses dois exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês, provando que quando você lê as palavras em espanhol, ou você fala as palavras em espanhol, utilizando o som das letras do abecedário brasileiro, do abecedário português, você pode ser mal compreendido. E é por isso que a maioria dos brasileiros não são entendidos pelos hispanofalantes quando se expressam em espanhol. Não são entendidos. Que problema, né? É uma vergonha alheia. Complicado, porque imagina um espanhol íntimo teu, né, que já abre o jogo, fala para você, olha, bicho, vou falar a verdade para você, eu não entendo os brasileiros. É difícil entender. Tá? Eles acham que estão falando espanhol, mas eles não estão falando espanhol, não. O pior é que eles nem falam espanhol e nem falam português. Ficam no meio. Falam portunhol. E eu já disse para vocês que aqui no canal o portunhol não tem vez. Nós vamos acabar com ele. Tá bom? Fica aí a explicação. Nos vemos no próximo vídeo. E eu espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aprendendo espanhol ou que já falam espanhol, com aqueles que moram em países onde o idioma oficial é o espanhol, para que eles aprendam a falar o espanhol de verdade, pronunciá-lo corretamente, ser 100% entendido, tá bom? Um abraço, pessoal. Se cuidem. Olá, como estão ustedes? Buenas noches. Não, para com isso, cara. Chega de ser visto como o estranho, o ET da turma. É que eu não consigo aprender tantas palavras num dia só. Minha cabeça já não é capaz de assimilar tanta informação. Nós vamos fatiar o portunhol. Nós vamos acabar com ele. O portunhol está com seus dias contados.